The Time Irrigation. Tudo o que você precisa saber para a sua irrigação. Vamos começar, né? Eu vou agradecer nosso diretor de imagem, Rafael Aima, nosso diretor de áudio, nosso sonoplasta também, Sonoplasta, Rafael editor, Aima. diretor de áudio. O que tiver, falou que tem fio, nós tá aí, né? É por isso que nós tá junto, meu irmão. Vamos lá. Começando agora mais um. Mais um The Time Irrigation. É esse canal nosso justamente para abordar alguns assuntos especiais aí. E a gente vai falar hoje da parte que eu adoro, cara, a parte de automação. Válvulas. Parte de válvula de automação é muito legal. É um assunto, tem muito assunto, bem complexo, mas é muito legal. E essas válvulas, elas têm uma diversidade de aplicação muito grande. A gente trouxe aqui algumas válvulas da Bermad, tá? Mas nada referente à marca. A gente tem outras marcas no mercado, tem Bacra também, tem Rivoli, tem uma porção de válvula aí no mercado que é o mesmo princípio de funcionamento, que são as válvulas de diafragma, que é as válvulas mais em conta no mercado, e são válvulas as mais utilizadas, tá? Na parte de irrigação, tanto garden quanto agrícola. O que é basicamente essas válvulas de diafragma? O princípio de funcionamento delas é uma membrana de borracha que vai na cabeça dela aqui, e a água, o fluido que está passando pela válvula, pressiona esse diafragma para baixo, fazendo com que ela fique fechada, ou alivia a pressão com a água empurrando ele no sentido oposto, fazendo a abertura da válvula, tá? E vale ressaltar também do princípio, né? Que tem muita gente que pergunta, mas o que é uma válvula? O que é a tal da solenoide? É basicamente como se fosse um registro automatizado, vamos falar assim, né? Sim. Então ela tem, são duas partes. Essa aqui não vai sair por ser um modelo novo, mas para explicar para vocês. Na verdade eu vou ela tentar. sai, mas existe uma dificuldadezinha para tirar. Vai ser a parte da válvula em si, do corpo e da bobina da solenoide. Aqui dentro ela tem um fio elétrico em formato de espiral, um fio de cobre. Fio de cobre, faz um campo magnético. E vai ter o embolo. Então quando você conecta ela, passa a energia para ela, esse pistão aqui, ele abaixa ou ele sobe. No caso de válvula normalmente aberta, sem energia, vai fluir a água normal ou o gás, que pode estar passando aqui também. No caso da normalmente fechada, sem energia vai estar fechada. Ligou, passou energia para ela, ela vai abrir aqui. Então, o conceito de princípio, vamos falar assim, da válvula é esse. No caso da Bermad, ela tem a chave seletora da marca que a gente está aqui. Você pode pôr no manual, close, fecha ela, abre ela ou joga para o manual. O Guilherme citou da Bacra também. A da Bacra, se não me engano, ela não tem o fechado, né? O automático. Não, ela tem aberto e fechado. Porque, na realidade, o close aí, ele força a válvula a ficar fechada, ela não vai obedecer nenhum sinal manual nem automático. Se você deixar a da Bacra lá, ela na posição alta, ela inicia, ela vai já estar fechada. Aí ela vai ter uma chavinha seletora igual essa aqui, ó. Então só abre ou fecha a válvula. E por ter a chave aqui, Guilherme, explica pra gente aqui o que muda da chave. Isso aqui é um controlador de fluxo. Tem válvula que não tem controlador de fluxo, que não vem esse registrinho em cima. Então, seria mais para você limitar a quantidade de fluxo de fluido de água que vai passar para dentro do setor. A gente geralmente faz o projeto e setoriza esse projeto, porque senão você teria unidade de bombeamento muito grande para poder funcionar áreas maiores, mais extensas. Então, a gente precisa setorizar. Geralmente, a gente faz essa setorização. Essas válvulas a gente tem uma gama de opções. Existe válvula flangeada, existe válvula rosca, BSP, que são, no caso, essas aqui. Então, tem 3/4, 1 polegada, 1,5, 2, 3, 4. Aí depois entra já as flangeadas aqui. Eu acho que tem válvula aí até com DN de 600, alguma coisa assim. BSP, no caso que você falou, essa que teria rosca tanto interna quanto externa. Rosca interna. Essa aqui, no caso que tem externa, porque tem um adaptador que vem por fora aqui para colocar flange. Quando você vai flangear a válvula, tá? Geralmente está montando um cavalete em PVC-U flangeado, aí você usar a válvula flangeada acaba sendo melhor. Em relação à aplicação de válvula, o princípio de funcionamento delas é diafragma hidráulico, tá?
Então ela vai precisar do fluido entrando na cabeça da válvula para fazer abertura ou fechamento. Tem gente que utiliza ar, mas aí eu vou explicar como que você vai fazer essa opção de colocar ar nela ou água, tá? A água é o funcionamento mais correto. Só que a gente geralmente leva da unidade de bombeamento da barra do solenoide, quando está trabalhando com ela só hidráulica, um tubinho desse aqui, um microtubo, com a água saindo da unidade de bombeamento até no cavalete. Se essa unidade de bombeamento tiver ali, Rafa, a uns 20 metros de desnível, vamos falar uns 20 MCA, abaixo da onde está o cavalete, por exemplo, a 200 metros, a gente vai trabalhar com ela hidráulica normal, sem problema algum. Se essa extensão, se essa distância for maior, aí às vezes você precisa estar utilizando relé galite, que tem uns relézinhos que a gente coloca para pegar a água no pé da válvula e fazer o fechamento dela. Por que isso? Porque vale salientar que aqui tem um sistema de hidráulico que ele precisa da pressão que está chegando na entrada da válvula, é a pressão que você precisa na cabeça dela para fechar ela. Então, se eu sair com a água lá da barra de solenoide e levei ela no microtubo, a gente sabe que toda água que anda dentro de um tubo de PVC, de polietileno, de PAD, ela tem uma perda de carga. Então, ela vai andar dentro de um PE desse aqui. Ela vai perder carga até chegar lá. Se tiver muito distante, eu preciso, às vezes, o sinal que chega não é suficiente para fechar essa válvula aqui. Então, porque essa válvula sem água na cabeça dela, ela é NO. Diferente da que está com o solenoide, que o solenoide tem a função de deixar a água passar direto para a cabeça da válvula e ela virar NC. Aí você energiza o solenoide, ela vira NO. Aqui não. Aqui você ou tem ela todas fechadas, você usando o solenoide NC, ele vai mandar água constante para a cabeça da válvula. Acionei a bobina lá na unidade de bombeamento, ele corta o fluxo de água que sai da bomba para a válvula e libera a pressão da cabeça da válvula abrindo a válvula. Outras aplicações dessas válvulas é a parte que ela pode trabalhar como válvula de alívio, válvula reguladora de pressão. Então, a gente vai ter uma amostra aqui que é uma válvula que tem um SAVIG e um piloto aqui para poder fazer essa abertura, para fazer essa regulagem de pressão dela aqui, tá? Ele vai fazer basicamente a leitura da pressão que está antes da válvula e depois, no caso de uma reguladora de pressão, ou vai ter um piloto que vai ver a pressão que está aqui, se exceder a pressão programada, ele abre para jogar essa água para fora ou não. Porque tem sistema aqui, por exemplo, vou colocar um sistema via rádio para poder fazer a abertura desse cavalete lá. São sistemas que têm suas volatilidades, são meio voláteis, vamos falar assim. É elétrico, pode dar um problema, pode ter um rompimento de cabo, pode ter uma perda de sinal de rádio. Aí essa válvula não abre, mas o controlador ligou a unidade de bombeamento. Se eu não tiver uma válvula de alívio, ele provavelmente vai ter algum rompimento de tubulação aí da adutora até chegar nesses cavaletes ou lá na saída da bomba, se não tiver a válvula de alívio. Então, por isso que existe válvula de alívio, são sistemas de segurança que a gente coloca na irrigação. As válvulas com controlador de fluxo eu gosto de falar, porque é o seguinte, isso aqui é um problema muito rotineiro. Você vai fechar essa válvula aqui, eu quero deixar ela fechar totalmente o fluxo. É muito levinho, tá vendo aqui, ó? Põe força, né? O pessoal põe força e quebra, e são componentes de plástico. E geralmente, você pode falar aí que o pessoal procura para comprar. Leva porque toda parte vai quebrar a tampa dela ali e pode estragar até outras coisas. Tem muita gente que chega, pergunta lá, quebrou mola, quebrou tampa, quebrou diafragma. O diafragma em si é até mais fácil, compensa até você trocar apenas o diafragma. Agora, quando quebra uma mola, o valor que vai ficar acaba que compensa você comprar o conjunto inteiro, o conjunto da válvula. É difícil achar. Acho que existe empresa que tem, né, para vender até a mola separada. Pode ser que tenha. A Bermad eu acho que não tem. Eu acho que a Bermad trabalha só com diafragma. Mas vai ser bem difícil achar e se achar o valor não vai estar compensando. Então compensa trocar o conjunto de válvula inteiro, né? E é levinho, tá vendo? Essa aqui eu já fechei, não precisei pôr força para fechar, porque aqui tem a mola que ajuda a pressionar o diafragma para baixo e a abertura da válvula, mesma coisa. Só que assim, a gente usa isso aqui como regulador de fluxo, não como abertura e fechamento de válvula. Então eu tenho uma válvula hidráulica lá no campo. O que eu tenho que fazer? Olha como é que o curso dela aqui é bem grande, ó, tá vendo? Desse modelo aqui. Chegou no final, acabou. A gente põe SAVIG. O SAVIG faz esse processo aqui de pegar, ele tem a via que cata a água ali no começo da válvula, então você põe ele ligado no close, ele vai fechar a válvula ou ele vai abrir, você vai deixar ela no open, para deixar ela aberto, ou no automático também,
tá? Quando ela está só no hidráulico. Quando ela é elétrica, ela tem geralmente o seletor e também sobre os solenoides. Geralmente elas vêm 24 VCA. Existe algumas de 12, né? Se eu não me engano. Parte industrial, vamos falar assim, é mais utilizado outras voltagens. Mas muita gente chega e pergunta, é 220, é 110? Na parte aqui de irrigação, o mais convencional que vocês vão achar é 24 VCA. Praticamente aí quase 90%, 100%, vamos falar assim, vai ser 24 VCA. Então dá para pôr diretamente no controlador para fazer essa conversão ou no transformador. Vocês podem achar que, mas o transformador vai ser para cada válvula. Então, se você precisar abrir, sei lá, uns 6 setores aí, acaba que não compensa você comprar 6 transformador. É mais fácil comprar um controlador e pôr direto. Às né? vezes ele pode até. Se tiver a opção de colocar o controlador, sim, porque tem gente que gosta de montar, às vezes, o painel com um timer, essas coisas. Aí ele vai ter que montar um joguinho de contador para poder acionar aquilo ali. Então, às vezes sai mais caro, porque a gente tem controlador no mercado aí de R$ 400, na faixa de R$ 400, né? Então, para 4 setor, 6 setor. Então, eu acho que não vale a pena, não vale a pena, às vezes, querer achar que vai economizar ou não. O transformador, Rafa, é legal a gente salientar aqui. Tá vendo? É muito complexo, é muita informação acerca da parte de automação. Mas não existe dificuldade. Tem que ter paciência e pesquisar. O transformador, quando a gente fala em transformador, ele baixa a tensão só. Então ela continua, geralmente a energia nossa é uma energia alternada que chega da rede da concessionária e a gente vai usar transformador para baixar. Tem gente que fala, eu vou comprar uma fonte 24. A fonte ela muda a tensão alternada para corrente contínua. Aí não é legal, porque ela não vai funcionar porque a bobina é corrente alternada, tá? Então tem que salientar isso. VCC poderia ser o... Se a bobina fosse VCC, sim. Aí você vai usar a fonte. Para ficar o termo correto, quando a gente falar em trafo ou transformador, trafo seria a nomenclatura abreviada do transformador. Então, esse vai fazer o papel de corrente alternada. Então, você tem vários tamanhos, tá? Esse aqui é um de 500 mA, mas você tem de 1, 5 ampere e assim sucessivamente. Para a gente fechar essa questão de válvula, aqui essas válvulas geralmente elas são PN10 até 10 kg força de pressão, tá, de trabalho dessas válvulas. A gente tem vários tamanhos diferentes de válvula, várias séries, por exemplo. Dentro de todas as marcas você tem tamanhos diferentes de válvula. Para cada aplicação, uma vazão que vai ter perda de carga que não vai ser significativa. Por exemplo, geralmente uma válvula dessa que a gente trabalha com perda de carga de até meio quilo de pressão, 5 MCA. Eu vou pegar uma válvula dessa aqui e com 20 MCA, com 20 metros cúbicos por hora, ela vai perder aí seus meio quilo de pressão, um exemplo. Aí, se eu quiser passar 30, 40 nela, às vezes ela até passa, ela tem suporte para passar, mas eu vou ter que colocar muita pressão ali. Quando eu falo em colocar pressão, eu falo em mexer na unidade de bombeamento, eu falo em aumentar a potência e a gente tem que preocupar com a eficiência energética. Então, não adianta aquele caso que nós estávamos conversando. Tipo, placa solar, fala assim, eu tenho placa solar e não tem importância de eu ter a bomba com potência maior. Aí, o que acontece? Custo para depois você dar manutenção numa unidade de bombeamento dessa, vou enrolar um motor que queimou de 10 CV. É um preço. Vou enrolar um de 12,5 é outro. Vou enrolar um de 15 é outro. Então, isso, a controladora, painel... Tudo isso vai modificando valores quando você tem uma falta de eficiência energética projetada, tá? Então não muita gente bate no peito e fala, que eu vou dimensionar assim e tal, eu vou colocar bomba sobrando e, cara, não é bem por aí não, tá? O negócio o buraco é bem mais embaixo, eu imagino. Então, assim, tem que buscar informação referente a isso. Por exemplo, essa válvula aqui, se eu não me engano, é série 100 e essa 200. Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, né? Então, essa aqui tem ela de 2 polegadas e essa também. Uma que vai ter aplicação em até uns 30 metros cúbicos por hora e essa aqui eu já vi projeto até com 50. Tem perda de carga significativa, mas você compensa na bomba, acaba compensando você por uma válvula dessa. Porque eu vou aumentar uma para 4 polegadas ou para outras séries maiores. Às vezes também não há necessidade, porque a gente tem que custear também. Em tempos que a gente vive difícil, que tudo custa muito caro, isso tem que ser relevante. Você tem que pôr isso em pauta na hora de projetar.
fato que a gente apresentou aqui das válvulas é muito interessante. Eu sei que vai ficar mais dúvidas aí. Se vocês tiverem dúvida, o Rafa pode explicar para vocês aí como é que faz. Pode perguntar aí nos Perfeito. canais. Ficou dúvida aí, pode deixar no campo dos comentários aí. Se quiser falar diretamente com a gente, pode estar puxando tanto pelo The Time Irrigation, tanto pela Terra Campo, a gente atende vocês no WhatsApp, no Instagram. Só chamar, manda um alô pra gente que a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem aí. O negócio é esse bate-papo. Depois a gente faz falando de galite, de piloto, de Mais relé, específico, né? Porque é aquele conceito, é uma coisa que a gente pode falar que é simples, mas não é fácil. situações. Eu lembrei também da pressão de trabalho dela inicial. Uhum. Como ela tem a mola, ela vai exigir uma certa pressão inicial para ela poder fazer a abertura. Uhum. Então, adianta eu colocar uma válvula dessa na saída de uma caixa d'água? Não vai funcionar, certo? Eu posso usar ela na sucção, que é o que a gente abordou agora? Não. Por quê? Porque se você põe na sucção da mão, você cria pressão negativa de sucção. Vai forçar esse diafragma colar nela, ela não vai abrir de jeito nenhum. Então, você pode mandar o comando para a válvula abrir do jeito que você quiser, que ela não vai fazer abertura. Aí, a gente tem, nessas situações, os registros motores, tá? As válvulas motoras, que vai ser basicamente um registro mecânico com um motorzinho em cima que vai fazer a movimentação da manopla para abertura e fechamento. Aí sim, esse equipamento é um que a gente em breve vai fazer também um trabalho com ele, mostrando as diferenças. E são equipamentos que às vezes é bem mais puxado que entra naquela linha industrial que a gente está falando. Que é voltado para irrigação, que tem muita importação, tem um custo bem menor, deve ter algum subsídio, eu imagino, aí de imposto, por isso que sai mais em conta, tá? Então, essas válvulas PN10 aqui para 10 kg de pressão em plástico, elas são mais em conta. E se for situações com maior pressão no sistema, aí tem as válvulas metálicas, tá? Que são as válvulas que a gente, vamos falar assim no termo de ferro, e com os diafragmas também em borracha por dentro interno, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente. Eu acho que esse conteúdo ficou legal. É um conteúdo muito apaixonante esse aqui. E depois a gente aprofunda mais nessa questão. Válvula hidráulica, elétrica, ou válvula com piloto regulador de pressão, ou válvula de alívio com piloto de alívio. Solenoide na barra, fora da barra. Solenoide na barra, não. Então, tem vários itens que várias aplicações, distintas as aplicações dessas válvulas aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí que a gente entra em contato e responde vocês. Legal. Essa foi mais uma apresentação do nosso The Times Irrigation. Obrigado. É isso aí, turma. Um abraço. Um abraço. The Time Irrigation. Tudo o que você precisa saber para a sua irrigação.